Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Antônio Sommelier e hoje eu vim apresentar para vocês um vídeo falando sobre um espumante que ele tem um processo de produção um pouco diferente do que se passa os espumantes convencionais. Apesar dele ser um vinho que é um pouco mais encorpado, ele é um espumante diferente, ele tem um espumante de uma complexidade um pouco maior em paladar. Esse vinho ele tá meio que dando o que falar. Recentemente eu fiz esse vídeo, eu vou deixar ele rolando aqui para vocês. E esse vídeo ele causou uma boa repercussão aqui no canal, muitas pessoas assistiram, algumas pessoas comentaram, vieram me chamar no particular, né, e comentaram a respeito de: "Poxa, como que é produzido esse vinho? O que que acontece? Por que que ele é tão turvo? Por que que ele tem essa pequena fumaça, né? O que que acontece para ele ficar desse jeito?". Bom, e hoje, então, eu separei aqui um tempinho para dar uma atenção para vocês, explicar um pouco mais e melhor o que que é o processo de produção de um espumante no estilo Sir Lee. E o que que isso significa e o que que vocês podem esperar de um espumante desse. Eu sou Antônio Sommelier, você está no canal Antwine, um dos maiores e melhores canais que falam do mundo do vinho para você. Fica comigo e vamos para o vídeo. Muito bem, senhoras e senhores, então cá estamos. Vamos dizer que você é uma pessoa que gosta muito de tomar espumante, mas você ainda não conhece todos os espumantes, talvez ainda não provou nenhum champanhe. Talvez ainda não se familiarizou muito bem com esse tipo ou com esse estilo de vinho. Então eu tenho uma dica aqui para falar para vocês hoje. Você já pensou em tomar um espumante que, além de leve, ou melhor, além de fresco, além de espumante com notas florais, com notas de frutas cítricas, ele te dá uma experiência com um vinho espumante mais encorpado, um vinho espumante que pode até mesmo acompanhar com um prato com carne. Já parou para imaginar que você pode tomar sim um vinho espumante com um corpo mais presente no paladar? Bom, eu tô aqui para falar para vocês que isso é possível sim. Existe uma categoria de espumantes que é chamado de Sur-Lie. Esse foi um termo criado na França que Sur-Lie significa literalmente sobre as borras. Isso porque a França é um país que ele produz muito champanhe. A França não produz espumante, ela produz champanhe. Tanto que tem uma região chamada de Champagne, assim que também leva o nome do vinho. Ele também tem uma denominação, ele tem um respeito de produção, na verdade, para se produzir esse vinho com apenas três tipos de uvas. Existe um método, todo um processo para poder ser produzido, para ser chamado de champanhe. Se porventura qualquer produtor em qualquer outra parte do mundo produzir esse vinho com as mesmas 3 uvas, seguindo o mesmo método, ele não pode colocar no rótulo champanhe, porque ele não está dentro da denominação, ele não está naquela regiãozinha de Champagne que está lá próxima a Paris, lá em cima. E aí o que acontece? Para se produzir o vinho, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o processo de fermentação do vinho, como que a uva vira suco e como que o suco vira vinho. E para virar espumante é um processo natural, que a levedura come o açúcar, né, a frutose ou a sacarose, e o que ela transforma, o que ela produz é álcool etílico e gás carbônico. Só que, quando se trata de vinhos espumantes, existe um outro processo que é produzido, que é feito dentro da própria garrafa. Depois que o álcool base, depois que o vinho ele já está pronto, ele é colocado dentro da garrafa de champanhe, e aí é adicionado mais leveduras lá dentro para continuar o processo de fermentação. Ou seja, esse método, que é chamado de método tradicional ou método champenoise, consiste em uma segunda fermentação dentro da garrafa. Então, o que que o produtor faz? Ele coloca uma rolha, uma tampa, na verdade, de inox, parecendo aquela tampa de cerveja, e a garrafa ela fica em um ângulo de 90 graus. Ela fica literalmente de pé dentro das caves. E de tempos em tempos, momentos em momentos, vai uma equipe técnica, hoje em dia é utilizado máquinas, né, para fazer isso, que ela dá um giro na garrafa no próprio eixo e ela dobra, né, um pouco do ângulo. Gira no eixo e dobra no e assim vai dando esse giro, até que a garrafa chegue a 90 graus, com a tampa para baixo. Então eles esperam um determinado momento, onde todas essas leveduras elas vão descer e vão ficar ali dentro daquele bocalzinho ali embaixo, eles passam por um processo chamado de degorgement, que significa o quê? Ele pega aquela garrafa de ponta cabeça, congela aquele bico, tira aquela tampa, então toda aquela levedura que estava depositada no fundo foi embora. E aí o que que eles fazem? Eles, como sai um pouco de líquido também, eles pegam um pouco do espumante, que já estava pronto, né, daquele álcool base para fazer aquele champanhe, reinsere na garrafa, coloca a rolha tradicional, coloca a gradezinha, né, aquele alumínio, envelopa, né, tudo mais, tal, rotula e coloca no mercado para venda. Alguns enólogos, eles descobriram que é possível sim manter essa levedura dentro da garrafa.
mesmo que ela já tenha produzido todo o álcool, mesmo que ela já tenha feito o trabalho dela, mesmo ela estando ali depositada na garrafa, mesmo que ela não esteja mais trabalhando, ela ainda consegue transferir complexidade, consegue transferir características diferentes, ela consegue fazer com que o vinho tenha uma evolução diferente, claro, para muito melhor. E também uma linha diferente, um padrão diferente do que os espumantes estão acostumados a passar. Então eles chamaram esse processo de Sur Lee, que significa naturalmente de sobre as borras. O que, que muda nesses espumantes? Acontece o seguinte, no processo da segunda fermentação em que a levedura está dentro da garrafa, ela permanece lá dentro tanto no tempo hábil para o envelhecimento, quanto quando ela vai para o mercado para venda. Então, ao invés do produtor colocar aquela tampinha de cerveja, ele coloca já a rolha tradicional, já coloca a grade, ele já faz o preparo do espumante como se fosse para venda. Só que as leveduras ainda estão dentro da garrafa. Então, normalmente você vai encontrar um espumante com mais complexidade, um espumante mais corpo, um espumante até mesmo com uma coloração mais turva. O que que é interessante quando você se deparar com um espumante desse em uma carta de vinhos, ou quando você se deparar com um espumante desse no mercado, que você pega a garrafa e você dê uma leve virada nela para baixo, e aí você vai ver que tem uma fumaça que ela vai começar a tomar conta de todo o espumante. Ali são as leveduras que ficaram na garrafa, que elas vão se espalhar pelo espumante, e aí você vai ter um vinho completamente diferente, né. E o que que esperar desse vinho? Geralmente esses vinhos Surlis, eles costumam ser vinhos espumantes mais encorpados, eles têm notas de frutas mais complexas, mais profundas. Alguns podem ter uma acidez até um pouco mais elevada, mas ele também tem um frescor que é muito padronizado, que também é muito balanceado. É claro que o produtor ele tem uma certa calma, ele tem um certo cuidado, ele tem uma certa atenção na hora de produzir esse vinho para que ele fique com uma experiência muito agradável para você, né, para sua família e para seus amigos, indo no seu jantar, ao almoço, enfim, a sua comemoração. Mas é um vinho que vale muito a pena de você conseguir prová-lo. Apesar dele ser um espumante em uma linha completamente diferente, eu acredito que você experimentando um Surly, ele vai sair daquela linha do espumante tradicional, levinho, fresco e frutado, e você vai passar por uma categoria um pouco diferente. Eu acredito que vale muito a pena a experiência, se caso você vê esse vinho no mercado, compra, vai na sua casa, faz a experiência, coloca pra gelar, porque eu garanto que você vai se surpreender com esse estilo de espumantes. Bom, senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre um pouquinho do processo de Surly, esse processo de produção dos vinhos. E vale lembrar também que alguns vinhos brancos, normalmente, né, só o vinho branco tranquilo, que é aquele que não tem perlage, já estão também utilizando esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de técnica para se produzir o vinho branco. Então, se você vê, compra, porque a sua experiência vai ser completamente diferente daquilo que você já vem tomando habitualmente no seu dia a dia. Senhores, e para você que ficou aqui até o final, para você que me assistiu até aqui, que você aprendeu sobre Surly, aprendeu sobre um pouquinho de vinho branco, aprendeu bastante sobre espumante, que se despertou uma curiosidade que você ainda quer descobrir um pouco mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links de um curso que eu preparei exatamente para você que quer aprender mais de vinho, que quer melhorar a sua categoria, quer melhorar talvez a sua experiência de provar um vinho. Então vou deixar 2 links aqui em 2 plataformas diferentes, você escolhe a sua, clica lá, e é um curso básico introdutório para quem quer entrar no mundo do vinho, ou para quem já está dando seus primeiros passos e quer aprimorar a sua experiência. É interessante que lá eu falo a diferença de enólogo, sommelier, explica um pouquinho sobre o plantio das vinhas, diferença de vinho mais leve, vinho mais encorpado, um pouco de harmonização e um pouco de serviço. Então, se você tem curiosidade e quer aprender mais um pouquinho de vinho, não perde essa chance. Desce lá, clica no link e vem aprender de vinho comigo. Fica com a gente, não esquece de seguir, ativar o sininho. Eu sou o Antônio Sommelier e você está no canal Antwine.